Olá, professora Larissa Taide, sua professora de redação para o Enem. Hoje vamos aprender a concordância verbal aplicada à sua redação do Enem. Você não pode ficar de fora, hein? Solta a vinheta! Olá, caro aluno, que bom ter você aqui no meu canal. Hoje vamos fazer um resumo das principais regras de concordância verbal que você precisará dominar para conseguir 200 na competência 1 da redação do Enem. Combinado? Vamos lá! Bem, primeiro aspecto, você precisa se lembrar da questão de sujeito simples e sujeito composto. Professora Larissa, o que vem a ser isso? Na oração, nós vamos ao cinema, eu tenho o verbo vamos e tenho o sujeito nós. O sujeito nós, ele é composto por apenas um vocábulo. Isso é que faz do sujeito ser um sujeito simples. Professora, o que isso tem a ver com concordância? Quando o meu sujeito é simples, o meu verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, reparem, como o meu sujeito está na primeira pessoa do singular, o meu verbo também está na primeira pessoa do singular. E isso se chama concordância verbal. Ok? Bem, se o seu sujeito for composto, você terá dois vocábulos como núcleo. Professora, me dê um exemplo? Agora, João e Maria passeiam sempre. Qual é o verbo? Passeiam. O verbo passeiam liga-se a qual sujeito? João e Maria. Quais são os núcleos desse sujeito? As palavras mais importantes? João e Maria. Como o meu sujeito é composto por dois núcleos e esse sujeito está antes do verbo, que nós chamamos de sujeito anteposto, o meu verbo automaticamente já terá que estar no plural. E isso a gente já observa aqui, já está ok. Ok? Mas já está ok. Mas observe que eu ainda tenho outra questão. Em que pessoa eu irei flexionar esse verbo? Na primeira, na segunda ou na terceira? Veja bem, o meu sujeito sendo composto, João e Maria, é um sujeito que pode ser representado por qual pronome pessoal do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Eu diria, ao invés de João e Maria, eles. Quando o meu sujeito pode ser representado por eles, é um sujeito composto e anteposto, isso me diz que o meu verbo, então, terá que ser flexionado na terceira pessoa do plural. Combinado? Também respeitando a regra de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Bem, um outro aspecto importante é a concordância que toca a palavra se. A palavra se, ela normalmente, traz muitas dúvidas, né? Normalmente é tida como oncinha aí, né? Assim da gramática. Mas vamos desmitificar isso, ok? Veja bem, vende-se carro. Professora Larissa, quando é que eu posso usar essa expressão assim? O certo não seria vendem-se carros? Ou então vende-se carros? Vamos resolver isso agora. Veja bem. O verbo, como eu falei para vocês agora há pouco, ele precisa concordar com o sujeito em número e pessoa. E quando a partícula se liga-se a um verbo, como o verbo vender, que é um verbo transitivo direto, esta partícula se vai funcionar como uma partícula apassivadora. E quando isso acontece, este elemento que acompanha o se está funcionando como sujeito desta oração. Repare que então eu tenho de novo a mesma situação de sujeito simples aqui. Combinado? Esse sujeito simples é um sujeito que poderia ser representado pelo pronome ele, não é? Portanto, o meu verbo precisa ficar na terceira pessoa do singular e, portanto, concordar em número e pessoa com o meu sujeito simples. Ok? Vamos a um outro exemplo. Vendem-se carros. O que está acontecendo aqui? É a mesma situação com o sujeito no plural. Como o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, se o meu sujeito aqui pudesse ser substituído por um pronome, o pronome seria o pronome eles. Portanto, o meu sujeito, ele representa a terceira pessoa do plural. Dessa maneira, o meu verbo também tem que ficar na terceira pessoa do plural. Porque neste caso, a partícula se continua sendo uma partícula apassivadora. Combinado? Vamos então a uma outra situação.
Precisa-se de secretárias. Com o verbo precisar, a situação é diferente. Reparem que esse verbo, ele está na terceira pessoa, porém do singular. Por quê, professora Larissa? Porque esse verbo não é transitivo direto como o verbo vender. Quando o se ele se comporta como partícula passivadora, o verbo tem que ser transitivo direto ou transitivo direto indireto. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. De secretárias é objeto indireto. E desta forma, o meu se estará funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Nossa, professora, agora ficou difícil. Fácil demais. Repare uma situação. Quando o se é índice de indeterminação, eu tenho um sujeito que é indeterminado. E sendo o meu sujeito indeterminado, o meu verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Combinado? Professor, então o macete é analisar o se, é isso? Sim. Se o seu se for uma partícula apassivadora, o seu verbo concorda com o elemento que está ao lado do se. Se o seu se estiver ligado a um verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, ele será índice de indeterminação e, portanto, o meu sujeito será indeterminado. Neste caso, terceira pessoa do singular. Combinado? Isso é muito importante, hein? Outro aspecto muito relevante para a sua redação é a questão do verbo haver. Observe, havia sérios problemas. O verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. O que significa isso, professora Larissa? Ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele precisa estar na terceira pessoa do singular. Ok? Mesmo que você esteja relacionando a um elemento no plural, esse elemento não será sujeito e, portanto, não irá influenciar na concordância do verbo. Professora, e se eu colocar um verbo auxiliar? Auxiliar em relação ao verbo haver, o que acontece? Acontece que esse verbo auxiliar também ficará impessoal, também deverá ficar na terceira pessoa do singular. Veja o exemplo, deve haver sérios problemas. Como o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ele transmite a sua impessoalidade para o verbo auxiliar e fica todo mundo impessoal. Combinado? Mais um aspecto relevante sobre concordância verbal para a sua redação. Existem sérios problemas. Observe que o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Mas o verbo existir não tem nada a ver com essa história. O verbo existir é um verbo pessoal e deve flexionar-se para concordar com o sujeito a que se refere, ok? Observe o exemplo. Existem sérios problemas. Por que esse verbo está na terceira pessoa do plural? Porque ele está concordando com o sujeito. Professora, mas sérios problemas vai ser sujeito? Sim, é um sujeito pós-posto, ou seja, após o verbo, tá? É o mesmo que eu dissesse, sérios problemas existem. Se eu pudesse colocar um pronome no lugar desse sujeito, seria o pronome eles. Eles existem. Portanto, como o meu verbo concorda em número e pessoa com o sujeito a que se refere, terceira pessoa do plural, sujeito também na terceira pessoa do plural. Combinado? Vamos então à nossa quinta regra do nosso resumo de concordância verbal para a redação do Enem, ok? Vamos lá. A nossa quinta regra, então, vai envolver a concordância do pronome relativo que. Fui eu que autorizei o projeto. Professora Larissa, como fazer essa concordância? Veja bem, aqui nós temos dois verbos. Eu tenho o primeiro verbo fui, que está na primeira pessoa do singular, concordando em número e pessoa com o sujeito eu, que também está na primeira pessoa do singular. Então é o mesmo que eu dissesse eu fui. Ok? Mas eu tenho um outro verbo em outra oração, e é o verbo autorizei. O verbo autorizei também está conjugado na primeira pessoa do singular. Professora Larissa, com quem esse verbo está conjugando? Aí é que vai entrar o detalhe. Quando a palavra que é um pronome relativo, esta palavra nos permite que este verbo concorde com o antecedente do que. Então, toda vez que o que for pronome relativo, nós poderemos concordar em número e pessoa com o antecedente do que no caso é a palavrinha eu, ok? Por isso, este verbo também está na primeira pessoa do singular. Combinado? Vamos então à nossa sexta regra do nosso resumo de concordância verbal aplicado à redação do Enem.
Fui eu quem autorizei o projeto. Professora Larissa, se eu utilizar a palavra quem e a palavra quem for pronome relativo, muda alguma coisa? Na verdade, não. Aqui, o verbo fui continua na primeira pessoa do singular em concordância com o sujeito eu fui, ok? Mas eu tenho um segundo verbo dentro desse período que também está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, até agora, esse caso está idêntico ao caso de cima. Repare que estão idênticos mesmo tendo mudado os pronomes. Mas por que estão idênticos, professora? O verbo autorizei também está concordando com o antecedente do quem. É porque tanto a palavra que quanto a palavra quem são pronomes relativos. Então, o comportamento vai ser o mesmo. Apareceu um pronome relativo, o verbo que segue o pronome relativo concorda em número e pessoa com o antecedente do pronome relativo, independente de ser que ou quem. Com um detalhe, quando o seu pronome relativo for a palavrinha quem, você pode fazer uma segunda concordância. Qual seria a segunda concordância? O seu segundo verbo pode concordar com o próprio quem. E quando ele concorda com o próprio quem, ele vai concordar na terceira pessoa do singular. É como se o quem representasse a palavra ele. Então, neste caso, eu concordaria com o verbo também na terceira pessoa do singular. Combinado? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de clicar em gostei. Até a próxima aula!